Está começando uma nova temporada de Big Brother e você já percebe nas redes sociais a movimentação dos fãs, dos seguidores, de quem aplaude e adora Big Brother e dos detratores. Pessoas que odeiam, acham que é o que tem de pior na televisão brasileira, o lixo da indústria cultural. E eu acho que vale aqui refletir um pouquinho sobre esse fenômeno, porque há um bom tempo os reality shows se tornaram quase hegemônicos na televisão, ou pelo menos na cultura de massa, e mudaram completamente a nossa percepção sobre produção cultural nesses tempos, né? Ainda mais agora em tempos de influenciadores, em tempos de redes sociais, isso se tornou ainda mais preponderante. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva aqui no canal, ativando o sininho, isso é muito importante, e também confira o Clube do Livro Filosófico, no qual todos os meses a gente debate obras de filósofos ou de escritores que abordam seus textos, filosofia, ou trazem reflexões filosóficas para a sua escrita. Link aqui na descrição. A primeira coisa que você tem que pensar é o caráter revolucionário dos reality shows na televisão mundial, né? Eu me recordo, inclusive, nos anos 90, havia um reality show na MTV chamado Real Life, se não me engano, ou Na Real, alguma coisa assim, acho que era Na Real que se chamava, que era um grupo de amigos ou de pessoas desconhecidas que viviam numa casa e eles viviam sua vida juntos ali e filmavam o dia a dia dessas pessoas. Era algo bem diferente do Big Brother, que é esse formato fechado, no qual as pessoas são isoladas do mundo na casa. Nesse caso eles viviam, trabalhavam, faziam suas coisas, mas conviviam juntos com câmeras. Então, assim, me recordo disso e me recordo como naquele momento me parecia bastante original e bastante curioso, porque o ponto que vale ser mencionado é justamente essa transição que se dá, ou pelo menos essa inserção do mundo real, ou das relações reais, ou dos comportamentos, ou das emoções reais das pessoas, em contraposição às narrativas construídas. Vamos pensar, por exemplo, na tradição narrativa literária, ou cinematográfica, ou novelística, quando você tem ali escritores que concebem histórias, tramas, né, arcos de personagens, personagens fictícios ou inspirados em personagens reais, mas que você tem uma construção narrativa fictícia, né, ficcional, para poder levar a história até um ponto. Então, há um ponto A a B, há uma progressão do personagem ao longo da história, há um aprendizado na história, há um crescimento entre os personagens, há algum tipo de tema, algum tipo de proposta, algum tipo de objetivo que o escritor, quem concebe essas histórias, pensa. E mesmo quando se trata, por exemplo, de uma biografia de uma personalidade, né, de um, sei lá, um ativista, de um político ou de um artista, também isso é pensado retrospectivamente. A história já aconteceu, então assim, o escritor vai lá e observa a vida daquele personagem, daquela pessoa, né, real, e tenta montar algum tipo de arco coerente da progressão daquela pessoa. Sabe, aquilo que ela fez, aquilo que ela estudou e como isso foi levando gradualmente até o objetivo daquela pessoa, até o status que ele conseguiu obter em algum momento da sua carreira. Então, é sempre pensado como esse arco, como essa história, né, como essa narrativa que possui começo, meio e fim e que possui coerência. Quando você assiste uma novela da Globo, por exemplo, quando você assiste uma série da Netflix, você está acompanhando uma história que foi pensada nesse molde clássico, nesse molde tradicional de construção de histórias. Os reality shows, eles são de outro modo. Eles pretendem, né, mostrar, entre aspas, a vida real, embora nem sempre sejam tão realistas assim, mas pretendem mostrar a vida real, embora haja propostas de atividades ou de provas ou de, sabe, desafios para essas pessoas, para movimentar os participantes e gerar tensão, gerar atrito, gerar conflitos e gerar emoções que possam ser compartilhadas pelos espectadores, mas ali eles tendem a acompanhar o que está acontecendo. Então assim, eles vão lá, filmam aquilo ali e depois que se insere a narrativa. Se você pensar na construção dos heróis, entre aspas, e dos vilões de um reality show, se dá justamente desse modo. Aquelas pessoas que são virtuosas ou que ganham mais provas ou que são mais simpáticas ou que têm algum brilho diferenciado, as pessoas se tornam as protagonistas da história e sempre há alguém nessa narrativa construída que é o vilão, que é o antagonista da história. Então isso é feito porque nós, seres humanos, operamos desse modo. A gente tende a chegar ao mundo, em grande medida, através dessas histórias que a gente constrói sobre nós mesmos e sobre o mundo. Então é importante, mesmo num reality show, criar esse arco de personagens. Nesse caso do Big Brother em particular, eu não pretendo assistir ao Big Brother esse ano, já assisti em outras edições, mas faz um tempinho que eu não assisto. Mas de qualquer modo, compreendo como isso move as pessoas. Eu li uma reportagem agora da Folha de São Paulo dizendo que na última edição, 80% das interações nas redes sociais eram sobre Big Brother. Tanto pessoas que estavam assistindo e comentando, quanto pessoas que não estavam assistindo e estavam criticando. Então, é claro que isso é uma coisa que divide opiniões, as pessoas ficam inflamadas. Mas não dá para negar que é um tremendo fenômeno de massa e que as pessoas ainda hoje, né, depois de tantas edições, ainda acompanham e comentam e se mobilizam, e isso cria essas novas figuras, né, midiáticas que são os influenciadores ex-BBBs. Pessoas que saem do programa e muitas vezes ganham muito mais dinheiro fora do programa do que na participação do programa. Eu me recordo quando começou no ano 2000, se não me engano, foi 2000, 2001, acho que 2000 começou, que
A grande meta dos participantes era ganhar o prêmio do programa. Então, assim, elas entravam no programa porque elas queriam receber lá um valor, que acho que era R$500 mil na época. Queriam receber o prêmio. E agora isso já é secundário. É mais importante agora entrar no programa, construir um personagem, construir uma imagem de si próprio, de modo que, ao deixar o programa, tenham milhões de seguidores nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, ou sei lá onde quer que seja, no TikTok, tem milhões de seguidores, e isso aí, esses milhões de seguidores, levar a uma renda posterior, levar a ganhar dinheiro com propagandas ou com eventos. Então muita gente enriquece com base nessa construção da imagem do personagem e depois capitalizando em cima disso. E isso acontece não apenas no Big Brother, mas também em outros reality shows. Eu tenho feito uma maratona agora nos últimos tempos, né, com a Carol aqui, a gente tem assistido vários reality shows sobre relacionamentos, então a gente tem visto Casamento às Cegas, a gente viu a versão americana, a gente viu a versão brasileira agora, segunda temporada, a gente assistiu o Ultimato, e é bem curioso perceber como, de fato, isso chama a atenção das pessoas. Você vê esses personagens interagindo, como são complicadas as relações humanas, como as pessoas criam muitas vezes conflitos desnecessários, e isso gera tensões que nós queremos assistir, porque em parte a gente se vê refletido esses personagens de um modo ou de outro, porque a gente vê pessoas que a gente conhece refletidas, e aí a gente vai meio que mapeando a nossa compreensão do mundo. Acompanhar histórias dos outros, sejam histórias reais ou fictícias, também é um grande processo de autoconhecimento, de autocompreensão, de a gente olhar essas histórias contadas e tentar inserir isso em nossa experiência individual, como minha vida se encaixa nisso, como eu posso aprender alguma coisa, como extrair alguma coisa dessas narrativas, de modo a aplicar na minha experiência própria e avançar a minha vida. E é por isso que muita gente se identifica com certos personagens, tanto fictícios quanto reais, quanto em reality shows. As pessoas olham aqueles personagens, admiram algum atributo daquela pessoa e passam a torcer por elas. E em grande medida esse acesso à vida de pessoas reais também foi transplantado posteriormente às redes sociais. Então assim, todo mundo que está agora se expondo nas redes sociais, no Instagram, em outras redes, está de certo modo criando uma narrativa sobre si próprio também, uma narrativa sobre o seu mundo, uma narrativa sobre a sua própria vida e os seus relacionamentos, as conquistas e fracassos, de modo que os outros olhem e admirem a sua trajetória, ou sintam pena de você, ou queiram conhecer mais sobre esse personagem. É claro que ninguém é obrigado a curtir Big Brother ou outros reality shows, do mesmo modo que ninguém é obrigado a gostar de futebol, a gostar, sei lá, de novela da televisão, a gostar de séries de streaming ou de curtir algum estilo musical. Você tem todo o direito de achar que aquilo ali é um lixo, de não curtir, de não assistir, tem todo o direito de fazer isso, mas não dá para negar que realmente é um tremendo fenômeno de cultura de massa. As pessoas acompanham, elas se emocionam, elas querem saber mais, elas querem debater, elas querem ter mais acesso à vida das pessoas, e isso talvez também revele um aspecto da nossa coletividade, o modo como a gente atua em sociedade. Essa semana eu reli um trechinho do livro do Harari, O Sapiens. Faz tempo que eu li esse livro, eu preciso retornar e reler, porque tem muita coisa interessante ali, no qual ele falava sobre o papel da fofoca em nossas relações sociais, e o modo como a gente tende a criar vínculos e criar relações com as pessoas através dos comentários que a gente faz sobre elas. Então, esse acesso à vida de desconhecidos também é um modo de a gente, de certo modo, através dessa prática primitiva nossa de fiscalizar a vida alheia, ter acesso a essas pessoas e muitas vezes avaliar essas pessoas, né? Julgar essas pessoas, apontar o dedo, que a gente adora fazer isso, apontar o dedo para as pessoas, como se a gente tivesse algum tipo de superioridade moral sobre elas. Então, de certo modo, a gente não pode negar que o ser humano adora fazer isso. E só falando no reality show, eu quero comentar sobre um que eu vi recentemente e que nos dá um acesso, inclusive, a escolhas morais nossas, né? O modo como seres humanos operam em condições extremas. Porque é isso, né? É você isolar a pessoa e levar a condições extremas. Que se chama The Push, que é um mágico, que é o Darren Brown, e esse mágico, ele cria um cenário no qual uma pessoa real, ela é posta numa situação no qual ela teria que matar alguém, no qual ela teria que empurrar uma pessoa de cima de um prédio. E é muito curioso você perceber como a pressão coletiva, como os outros participantes, que são todos atores, né, só tem uma pessoa que não sabe o que está acontecendo, como os outros atores vão levando através dessa pressão coletiva a atos que normalmente nós não faríamos. Então vale assistir porque, como eu falei, é um experimento, na verdade, quase um experimento social ali, mas é um reality show, então um experimento social no qual essa pessoa é posta nessa condição e aí a gente vê ali as escolhas morais que ela faz ao longo do programa. É curtinho, acho que tem 1 hora mais ou menos de duração, está na Netflix, chama The Push e ali realmente é assustador. Você vê as escolhas morais daquele personagem no meio daquela situação proposta a ele, que ele não sabe, ele está ali envolvido naquela situação, ele não sabe disso. É realmente impressionante. E a gente vê isso em outros reality shows também, como esses outros de relacionamento, como Casamento às Cegas, quando pessoas são postas em condições extremas e o que isso aflora nas pessoas, como
como elas passam a se relacionar de maneira mais intensa com as outras pessoas, de modo que elas não se reconheceriam na vida real, fora daquele experimento. Talvez fora daquela ali elas fossem muito mais contidas, muito mais controladas, muito mais prudentes às vezes. Então, para mim, não dá para descartar o valor de acesso a essas pessoas, né? Como a gente pode usar isso para compreender certas escolhas, certos comportamentos. Quero saber de vocês o que vocês pensam sobre isso, se vocês vão acompanhar esse ano, se vocês acompanham outras edições, como é que você lida com esse tipo de produto cultural, porque é isso, né? Cultura de massa, as pessoas estão produzindo isso para ganhar dinheiro, no final das contas, tanto os participantes quanto a emissora, quanto a Globo. Como é que você entende isso? Como é que você interpreta isso? Se tem algum reality show que você assistiu, que você achou curioso e curtiu, deixa aqui embaixo no comentário como recomendação. Se tem visto alguma coisa interessante nesse sentido, deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e, como eu falei, confira o Clube do Livro Filosófico. Caso você não goste de Big Brother, venha ler filosofia comigo, ler filosofia e literatura. Então vá lá, participe, link na descrição aqui. Nesse mês de janeiro eu estarei no Schopenhauer e eu espero você para participar também desses debates. Um grande abraço para você, se cuide por aí e até mais. Tchau! Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse meu super amigo. Eu tenho um convite para fazer para vocês. No nosso encontro Mapa da Mina de 2022, eu previ que se o dólar caísse e viesse abaixo de 4,80, isso seria uma oportunidade de compra. Que ele deveria passar o ano inteiro em níveis altos, até acima de R$5. Muita gente achava o contrário, achava que ia continuar caindo toda a vida. Pois bem, mais uma vez a gente acertou. Todo ano a gente tem acertado bastante nesse encontro Mapa da Mina. E esse ano de 2023 ele vai acontecer no dia 26 de janeiro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Se você quiser participar gratuitamente, é um encontro que não tem replay. É só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Vai lá e se inscreve. Ajuda os seus investimentos e também a você planejar os seus negócios ao longo desse ano. O cenário está muito difícil, mas se a gente se ajudar, fica um pouco mais fácil. Um abraço.